Bom dia, Lilian. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bem, e você? Estou bem, rouca. Esse tempo oscilando do jeito que tá, a gente fica gripado, Sara, fica rouco, Sara e vai seguindo, né? Bastante. Lá no meu trabalho a gente está em reforma desde janeiro. Gente, está Meu uma Deus, poeira que vocês não estão entendendo, viu? misericórdia. Se, fi- se ficar metade de bonito do quanto tá dando trabalho, o Hemocentro vai ficar lindo, viu? Mas tá feio por enquanto. Mas fica bonito depois de pronto. É muita bagunça, muita sujeira, mas depois de pronto também a gente olha para trás e fala, valeu a pena aquela bagunça. Agora a gente vai desfrutar do É, melhor, né? é verdade. Bom, vamos dar início à nossa aula. Vamos continuar aqui falando sobre arquivos. Passei aí uma pequena atividade para vocês. Aí, se alguns alunos ainda não conseguiu fazer após a nossa aula, né, depois entra na nossa salinha lá do Class e faz a atividade, combinado? Vamos lá. Professor, você mandou o link do grupo lá do Classroom, porque eu não achei não, lá Eu, na sala de aula. eu enviei no primeiro dia de aula. Eu vou enviar depois que concluirmos a Ah, nossa eu não, aula. vou dar uma olhadinha aqui, professor, desculpa aí. Não, tranquilo. Eu vou enviar novamente. Após concluir a aula, eu envio lá para vocês novamente. Às vezes por conta da quantidade de informação, às vezes não a gente perde, né? Vocês conseguem visualizar bem aqui o slide? Vocês conseguem visualizar aqui o slide? Sim, tranquilo. Tem alguém com o microfone ligado. Se puder desligar, por gentileza. Isso, obrigado. Bom, pessoal, vamos continuar, né, falando sobre arquivos. Nós ontem, no dia, ontem não, né? Na última aula nossa, nós falamos sobre arquivos. Não sei se foi ontem, eu tô meio cabeça aqui tá meio perdida, porque são tantas matérias aqui que eu tô a nossa última aula aqui foi minhas anotações não estão aqui. Gestão de arquivos. Foi no sábado, né? Bom, vamos lá. Então vamos dar continuidade. Gestão de arquivos. Aqui nós vamos falar um pouco sobre o arquivamento de notas fiscais. É muito importante. Nós temos hoje, né, o sistema com nota fiscal eletrônica, mas mesmo assim muitas empresas ainda levam multa por falta de notas fiscais, né? Muitas empresas, que acontece? Muitas vezes chega uma fiscalização e aí a fiscalização ela quer uma determinada nota para averiguar um determinado produto. E aí o proprietário da empresa não tem mais, né, acesso a essa nota. Perdeu, jogou fora ou deixou armazenado em um local onde ele não consegue encontrar. E aí vem um problema muito sério. Então nós temos aqui: arquive documentos contábeis por assunto e em ordem crescente. Mesmo com o advento da nota fiscal eletrônica, NFE, o volume de multas aplicadas em função de transporte, estocagem e depósito de mercadorias sem documentação fiscal ainda é abundante, né? Ou seja, muitas empresas elas não se atentam para esses detalhes, a questão do estoque. Aí eu tenho X mercadoria, né, mercadorias lá estocada, e aí a fiscalização vem
e verifica que tem aquela quantidade de mercadoria. E aí eles pedem, né, a nota fiscal daquela mercadoria. E aí eu recebi a mercadoria, recebi a nota fiscal, porém não guardei a nota fiscal daquela mercadoria. Aquela nota fiscal foi perdida, foi jogada no lixo, enfim. A fiscalização ela vai entender que aquela mercadoria é uma mercadoria fria, uma mercadoria sem nota fiscal. Isso vai gerar uma multa para a empresa. Então nós temos que estar muito atentos quando nós trabalhamos com notas fiscais. Principalmente, né, quando nós recebemos matéria-prima, quando nós recebemos insumos, quando nós recebemos, né, qualquer tipo de mercadoria. Então a gente tem que ter muita atenção. Essas notas precisam ser armazenadas, né, mesmo que seja aí no modo digital, mas também precisa ter atenção e armazenar também de forma física para não ter esse tipo de problema lá na frente. Às vezes eu interrompo um pouquinho, pessoal, porque alguém quer entrar na aula e eu tenho que parar aqui a apresentação para aceitar o aluno, certo? Mas vamos aqui, então, dando continuidade. Então, é muito importante, né, guardar essas notas, guardar em um local adequado, guardar de forma adequada, né, de forma, aí, no caso aqui, ele até deu um exemplo, de guardar aqui de forma o volume de notas fiscais são muito aplicadas de ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, né? Na questão de datas. Eu acredito que fica melhor a questão das datas, né? Se entrou a primeira, dia 1º, a gente coloca no dia, iniciando ali do dia 1º e assim sucessivamente, dia 3, dia 5, dia 10, dia 20, de forma crescente. A questão das datas. Então, armazenar essas notas é muito importante, porque se vir uma fiscalização e pedir a nota desse produto, né, você vai saber onde está essa nota, para não ter problema aí com nenhum tipo de fiscalização. Eu vendi um determinado produto para fazer entrega. Aí o caminhão sai para fazer a entrega e não leva nota fiscal. Isso acontece muito. Aí temos ali o pessoal da fiscalização cercando na rodovia para verificar, né, fazer ali a parte fiscal para ver se todo mundo, né, está carregando suas notas fiscais nas mercadorias que está sendo transportado. E de repente para o caminhão, né, e o cara está lá com uma mercadoria, porém não tem nota fiscal. Essa mercadoria vai ser apreendida e consequentemente, né, o proprietário do caminhão vai receber uma multa e a empresa também vai receber uma multa porque está transportando mercadorias sem notas, né? Ou eles falam mercadoria fria, mercadorias que a empresa não emitiu uma nota fiscal. A gente fala isso de quando uma pessoa está tentando burlar, né, o sistema fiscal para não pagar impostos. Isso acontece demais da conta. Ninguém quer pagar impostos, né? Todo mundo quer se livrar dos impostos, mas hora ou outra o prejuízo é bem maior do que o imposto que seria arrecadado sobre o valor da mercadoria. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? E principalmente a questão de percas é pior ainda, né? Porque a pessoa paga o imposto, mas não consegue provar porque perdeu, porque jogou fora. Aí nós temos aqui, só em São Paulo, por exemplo, o regulamento do ICMS prevê uma multa de 50% sobre o valor da operação. Aí você pensa, se fosse uma operação de 100 mil reais, a multa seria de 50 mil reais. Então, assim, a gente vê que fica puxado, né? Eu vou fechar o meu áudio um pouquinho aqui, pessoal, e já volto. Tava passando aqui na minha rua aqui o carro do ovo, né? Acontece aí na cidade de vocês também? Aí ele passa, né, com volume assim muito alto e aí fica difícil.
e tem que tomar cuidado, né, com o golpe do carro do ovo. Vocês já ouviram falar do golpe do carro do ovo? Alguém aí já ouviu falar? O cara vem vendendo ovos e aí ele quer que você pague os ovos no cartão de crédito, porque ele não tem dinheiro para te voltar troco. E ele quer que você pague no cartão de crédito ou no cartão de débito. E aí, quando você entrega ali o cartão para ele, ele fala: minha maquininha tá acabando a bateria. E aí ele digita o valor para você, né, tipo R$ 16, te mostra na maquininha. Aí ele fala: caiu a conexão aqui. Aí ele vai, apaga o valor de R$ 16, digita R$ 1.016 e fala: não, digita a senha rapidinho porque tá acabando a bateria. E aí você não presta atenção, digita sua senha, ele, né, faz ali o pagamento e o cara vai embora. E aí, ao invés de você ter pago R$ 16 na cartela, você pagou R$ 1.016. Tome muito cuidado com isso, viu, pessoal? Só uma dica. Bom, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Próximo slide aqui. O problema é que, mesmo com as facilidades atuais do mundo digital, muitos gestores ainda se descuidam quando se lançam os arquivos, quando se lançam a arquivar documentos, como notas fiscais e e-mails enviados à Fazenda Pública, duplicatas, legislação, contratos e muito mais. Ou seja, aqui são alguns documentos que são lançados e são enviados, né? Só que esses documentos eles precisam ser enviados de forma correta, lançados de forma correta, para não gerar nenhum tipo de duplicidade de documento, para não gerar nenhum tipo de perca de documento, para não gerar nenhum tipo de documento alterado. Então, todas essas questões têm que ser feitas com muita responsabilidade. Por isso, o armazenamento de documentos contábeis, seja eles físico ou em formato digital, deve ser feito por assunto. DRE, fluxo de caixa, balanços patrimoniais, notas fiscais e assim por diante. Então, aqui são alguns exemplos, né, de títulos para você fazer o armazenamento, seja ele físico ou digital. Então, a gente pode, né, criar um assunto para esse documento. Então, as DRE ou o fluxo de caixa, a gente sabe que o fluxo de caixa ele é de muita importância para a empresa, principalmente na questão da tomada de decisão. O balanço patrimonial, os balanços, né, patrimoniais. Então, isso aqui, gente, é de extrema importância, deve ser armazenado de forma correta. Se o gestor precisar de um documento desse, ele não vai querer perder tempo, ele quer o documento muito rápido, e se você não faz esse arquivamento de documento de forma organizada, dificilmente você vai conseguir encontrar esse documento, e com isso a gente perde tempo e muitas vezes vai perder dinheiro, né? Porque a empresa, se for no caso de uma fiscalização, a empresa pode ser multada. No caso de uma auditoria, a empresa pode, além de ser multada, pode perder um cliente aí internacional, pode perder um cliente aí de alto potencial por falta de documentos. Então é muito importante esses documentos estarem guardados aí de forma adequada. Aí nós temos aqui, cada uma dessas classes deve ser protegidas por pastas, contendo arquivos alinhados em ordem crescente a partir da data de emissão. Então a gente coloca na ordem crescente, né, a partir da data de emissão, como eu disse a vocês, vamos começar aí do dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4. Agora só dar mais uma pausa aqui, porque agora é o pessoal que compra alumínio que está passando na rua. Hoje o negócio está tenso aqui. Desculpa aí, pessoal, porque aulas online é assim, né? Tudo que passa ali interfere aqui. Desculpa aí. A gente não tem controle, né, dessas situações.
Bom, vamos dar continuidade aqui. Então, esses documentos devem ser armazenados de forma crescente, né, em pastas separadas, ficheiros separados, caixas separadas, armários, né, tem que ter ali as separações para facilitar a vida de quem faz essa armazenagem de documento e para ter acesso também. Como eu disse a vocês na aula anterior, é sempre muito importante que uma pessoa, né, tenha acesso a esse arquivo, que uma pessoa ou duas, digamos assim, vamos pensar em duas pessoas pelo fato de que uma pessoa pode ficar doente ou pode sair de férias. Então, vamos pensar que nós temos que ter duas pessoas responsáveis pelo arquivo de documentos e essas pessoas devem estar sempre fazendo esse trabalho de forma organizada, coordenada, né, em parceria uma com a outra. Porque se, né, a empresa precisar de qualquer tipo de documento e solicitar esse documento, essas pessoas que trabalham com o arquivo têm, né, que dar conta desse documento. Bom, vamos aqui dando continuidade. No caso da ação de arquivar documentos físicos, é recomendável também dar preferência a involucros transparentes para facilitar ainda mais a identificação. Os involucros transparentes são aquelas pastas, né, aquelas folhas transparentes. A gente tem umas pastas na cor preta que tem os involucros e são ali tipo um livro, né? Não é aquela que eu estou falando. Os involucros eles podem ser colocados em uma pasta semelhante a um ficheiro. Então você vai colocar o documento dentro daquele involucro, vai guardar ali. Então você, quando passar ali, você não vai ter contato com papel. Você tem contato com plástico transparente. Isso ajuda muito porque vai conservar esse documento. Então você quer um documento, então você não precisa tocar em todos os documentos para conseguir um. Então, o simples fato, às vezes sua mão está úmida, né, você vai pegar no papel, isso vai fazer com que o papel vai perdendo ali a sua qualidade. Então, para evitar esse tipo de toque, né, nesse documento, a gente coloca dentro dos involucros e aí a gente anexa ele nos ficheiros e aí a gente consegue visualizá-los sem ter que colocar a mão, a não ser, né, aquele que a gente precisa pegar realmente ali para, no caso de uma fiscalização, no caso de um gestor pedir um fluxo de caixa. Isso dificilmente nos dias em que nós estamos vivendo, a questão do fluxo de caixa, geralmente a gente tem o acesso online. Então, dificilmente eu vou pegar esse tipo de documento, mas as notas fiscais, os certificados, né, principalmente na questão de produção de alimentos, né, tem que ter os certificados, esses sim, a gente tem que sempre em constante ali toque com esses documentos, que é a certificação. Aí que são emitidas, né, pelo CIF, que é o Sistema de Inspeção Federal. Bom, aqui nós vamos dando continuidade. Evite se desfazer de documentos relativos a aquisições de imóveis antes de ter a escritura. Ou seja, eu fui ali, comprei um imóvel, fizemos um contrato de compra e venda. E esse contrato ele vai ser, né, armazenado até eu conseguir pegar daquele imóvel a escritura. Pode ser que eu tenha comprado esse imóvel de forma parcelada e isso não foi por um banco, foi entre eu e a pessoa que eu comprei. Parcelei, o cara parcelou o imóvel para mim, fizemos um contrato. Então, o contrato ele rege que eu vou ter direito à escritura só quando nós concluirmos a última parcela. Esse tipo de contrato deve ser muito bem guardado, porque nós estamos falando, né, de um imóvel, né, da aquisição de um imóvel. Ou seja, se eu perco esse contrato, né, toda essa aquisição, toda essa negociação pode estar comprometida. Então, a empresa pode ter prejuízos muito grandes com isso. Então, isso não serve só para a empresa, tá? Isso serve para nós também, pessoas físicas. Por exemplo, você comprou um imóvel, você fez um contrato de compra e venda, você ainda não tem escritura. Você precisa guardar esse contrato muito bem guardado, né? Porque ele é o único documento que você tem que prova que foi feita essa negociação. Se você perder,
esse contrato, consequentemente, você vai ter problemas lá na frente. Você não vai conseguir fazer uma escritura, você não vai conseguir transferir um talão de energia para o seu nome, você não vai conseguir transferir um talão de água para o seu nome. Ou seja, o prejuízo para a sua vida vai ser muito grande. Então, esses contratos devem ser guardados e arquivados, né, de forma aí muito bem arquivada para não ter prejuízos lá na frente. Nós temos também os contratos, né, que são feitos com empresas terceirizadas. Ah, minha empresa contratou uma empresa de limpeza, fez um contrato, né, com aquela empresa de prestação de serviço. Esses contratos também devem ser guardados até que se cumpra todo o contrato. Precisa ter uma cópia ali guardada de forma muito bem organizada, porque, como eu disse a vocês até numa aula anterior, pode ser que surja algum tipo de problema no meio do caminho. E como que eu vou provar que eu fiz uma negociação com uma determinada empresa? Qual que é a minha testemunha? Qual que é a minha prova? É o contrato. Lá no contrato, né, tem todas as cláusulas que regem a nossa negociação. Então eu preciso ter esse contrato. Guarde esses documentos, a guarda desses arquivos é importante porque funciona como uma forma de precaução quanto a potenciais pendências documentais que possam surgir. O ideal é arquivar documentos imobiliários permanentemente, mas, se não for possível, não se desfaça de nada antes de ter em mãos a escritura. Crie uma tabela de temporalidade para arquivar corretamente seus documentos. Bom, tem documentos, como eu disse a vocês, que não precisa ser guardado para o resto da vida. Tem um prazo, né, para poder guardar esses documentos. Então a gente pode criar uma tabela de tempo para esses documentos, para a gente poder sempre estar fazendo o arquivamento dos documentos novos e desfazendo dos documentos mais antigos. A tabela de temporalidade delinea o tempo de arquivamento de cada tipo de documento, evitando que os funcionários se desfaçam de recibos, duplicatas e contratos antes do prazo devido. Esse instrumento é importante porque chama a atenção dos colaboradores para a necessidade de arquivar documentos de acordo com a legislação vigente. Confira agora alguns dos principais períodos de guarda obrigatórios. Bom, nós temos aqui alguns documentos, né, e o tempo de guarda obrigatório. Acordo de compensação de horas, 5 anos. Carta de pedido de demissão, 5 anos. Comunicação de acidente de trabalho, CAT, 10 anos. CONFIS, 5 anos. Comprovantes de pagamentos de tributos da Previdência Social, 30 anos. Então, nós temos aqui alguns documentos, né, que podem ser guardados e o tempo que esses documentos podem ser guardados. Documentos de RH, como recibo do 13º do salário, comprovante de férias, folha de pagamento, recibo de salários, termo de rescisão, 10 anos. Então, nós temos a quantidade de anos que esses documentos precisam ser guardados. Então, não podemos, né, descartar esses documentos aqui antes desse tempo, porque pode ser que algum funcionário, em função, por exemplo, de um acidente de trabalho aqui que aconteceu há 3 anos atrás, às vezes o funcionário nem faz parte mais da empresa, mas esse funcionário entra com uma ação na justiça porque isso causou algum dano à saúde dele. Então, a gente precisa ter isso comunicado para poder a empresa recorrer ou a empresa indenizar esse colaborador. Então, esses documentos são de extrema importância e precisam ser guardados durante esse tempo. Depois desse tempo, esse documento pode ser descartado. E aí nós temos muitos outros documentos, né, que podem ser guardados, no caso, os talões aí de energia, de água, que podem ser guardados aí durante um ano, né, 12 meses. Depois podem ser descartados. Bom,
chegamos ao final da nossa apresentação de hoje. Alguma dúvida? Algum comentário que possa Professor, complementar? Sim? se eu te falar, o meu cunhado, é por isso que é bom até a gente, quando a gente pede demissão de uma empresa, até a gente guardar o contrato da gente de trabalho por um certo período. Eu concordo que isso seja necessário, até por 2 anos mais ou menos, porque viu o que aconteceu com o meu cunhado? Meu cunhado, ele estava trabalhando de servente de pedreiro, não carteira assinada, informal. Aí o que acontece? Ele caiu uma queda de uma escada e quebrou a perna, fraturou. Aí eu tava conversando com ele, se perguntei para ele quanto tempo que ele tinha saído da empresa que ele tava trabalhando, a última empresa. Ele pegou e falou assim: "Ah, não sei quanto tempo não, mas você tem um contrato?" Ele falou: "Tem." Aí ele falou: "Então tá o contrato lá para me dar uma olhada que eu vejo a data para você, porque ainda tem 2 anos de carência, caso você machucou fora da sua empresa, mesmo sendo dispensado durante até 2 anos, se você machucou, você ainda tem direito a receber o auxílio acidente. E a empresa tem a obrigação de te dar um documento para você levar até o INSS como você trabalhou, né?" E aí ele foi lá na empresa, pegou um documento lá na empresa, levou para o INSS e conseguiu receber o benefício dele. Já faltava um mês só para vencer o contrato dele de 2 anos, a carência. Olha só, se ele não tivesse ali acesso, né, a esse documento, provavelmente ele teria perdido, né, a oportunidade aí de encostar no INSS e receber aí o benefício pelo tempo que ele estava ali impossibilitado de trabalhar. Então é importante a gente guardar os documentos, pessoal, muito importante mesmo. Geralmente os contratos que eu tenho assim com empresas, geralmente eu guardo, eu não jogo esses contratos fora. Assim, geralmente quando eu entro eu guardo o contrato, quando eu saio eu guardo também esse contrato, né? São documentos aí importantes, né, que você não pode estar desfazendo assim muito rápido, porque nós vemos aí o caso, né, que o Valdemir contou. O rapaz já ia fazer, faltava um mês para fazer 2 anos, mas ele ainda conseguiu o auxílio. Então isso pode acontecer com qualquer um. Então é muito bom que você tenha essa documentação guardada, porque se precisar você provar alguma coisa, você tem um documento para provar. E eu vou dizer uma coisa para vocês: palavra, minha palavra, ela não tem poder diante de autoridade. Eu preciso ter documento, principalmente quando se trata de recursos, né, do governo. Não adianta, eu tenho que ter documentos, eu tenho que provar, eu tenho que mostrar a verdade através dos fatos. Não é só simplesmente falar alguma coisa e uma autoridade vai acreditar naquilo que eu falo. Não é bem por aí. Então a gente tem que ter documentos, né? E quando a gente fala da questão financeira, ninguém tem misericórdia não, tá? Não adianta pensar que o fiscal vai ter misericórdia da sua empresa ou da empresa que você trabalha, porque você falou que você perdeu, que você estava doente, que você estava isso. O cara não quer nem saber. Ele vai aplicar a multa de qualquer forma. Até porque não é que dizer assim, ah, o cara é mau, o cara é ruim, não. É porque o brasileiro, ele procura muito jeitinho para resolver as coisas, né? E aí isso atrapalha muito, porque a gente sempre, né, o brasileiro está sempre procurando um jeitinho para resolver as coisas, para amenizar ali, para maneirar no seu bolso, não quer pagar imposto, não quer, né, quer desviar disso, desviar daquilo, e ele vai arrumando um jeitinho de um lado, um jeitinho do outro. E aí os fiscais, eles sabem disso, né, que o brasileiro é dessa forma. Até porque muitos fiscais também, infelizmente, né, fazem isso. Então, isso é que atrapalha, né? Quando o cara está falando a verdade, ninguém acredita. Se ele não provar com fatos ou com documentos, né, que, né, ali que tem uma robustez, infelizmente ninguém vai acreditar. Eu posso até chorar diante da fiscalização. O cara vai falar, não, você é um artista muito bom, parabéns para você. Mas eu vou aqui te dar uma notificação e pronto. Eu costumo dizer que quando a gente está fazendo uma coisa errada e chega uma fiscalização, a gente tem que dar a cara para bater e pronto. Né? Certa vez eu estava na faculdade ainda e eu fui à fazenda. Eu morava lá em Rio Verde, eu fui numa fazenda próxima a Montevidéu. A minha sogra queria ir para a fazenda, eu levei ela até a fazenda, eu tinha que voltar e ir para a faculdade, eu tinha uma prova. Então eu estava assim com uma certa pressa, sabe? E ali acima de Montevidéu tem uma curva.
E eu estava vindo de lá para cá, para Rio Verde, para Rio Verde, em direção ao Rio Verde, e tinha uma caminhonete a mais ou menos uns 60 km por hora na curva e eu estava vindo mais ou menos uns 160. Do jeito que eu vim, eu cortei essa caminhonete e quando eu cortei ela, assim que eu acabei de fazer a curva, tinha uma fiscalização. E aí o fiscal, uai, você está com muita pressa, né? Eu falei, eu tô com um pouquinho de pressa. Pois é, eu vou fazer uma notificaçãozinha pro senhor aqui, senhor, e vou liberar o senhor. Eu falei, não, tudo bem. Tá beleza. Quer dizer, adianta eu chorar? Eu realmente estava errado. Eu fiz a coisa errada. Não adianta chorar, não adianta lamentar. É pegar ali e pagar o preço. Né? Infelizmente, vem um preço muito alto para nós quando nós erramos, quando nós cometemos alguma falha, principalmente infringimos algumas leis. Vem o preço e a gente precisa, né, arcar com essa consequência. Dói. Dói muito, né? Professor, Sim, é que nem agora, tava assistindo negócio esse dia agora no jornal, porque tá tendo muito furto de negócio de animal, de vaca, porco, tudo enquanto, né? E o pessoal estão transportando em caminhão. Agora a agrodefesa, ela tá a exigir, né? Se for pego, tem que estar com a GTA, que é a guia de trânsito, e a nota fiscal acompanhando. Se não tiver os dois documentos, a carga vai ser presa. E eu acho que é devido, acho que nem o povo brasileiro dá um jeito para tudo, né? Tava enchendo um caminhão de gado e saindo para vender, agora tem que ter a GTA, que é a guia de trânsito, que tem todo o histórico da criação que estão levando, que é vacina, tudo enquanto, e mais a nota fiscal para comprovar com uma carga legal. é verdade. E se pegar sem nota fiscal e sem GTA, é um problema sério, né? Então, o que que acontecia? O cara ia lá na fazenda, roubava lá um caminhão de boi e ia embora, né? Passava aí por algumas fiscalizações de boa e ia embora. Não, peguei esse gadinho ali, é meu e tal. Não, tem que ter. Mesmo que o gado seja meu e eu tenha que transportar esse gado para uma outra fazenda minha, eu vou tirar da minha fazenda aqui e vou levar para uma outra fazenda ali no estado do Mato Grosso, eu preciso tirar a nota fiscal, eu preciso tirar a GTA, mesmo que o gado seja meu. Aí tem a natureza, né, da GTA. No caso, tem a natureza. No caso, eu vou transferir de uma propriedade para outra propriedade. Não é venda, é só uma transferência de propriedade. Mas eu tenho que ter a GTA e tem que ter a nota, eu tenho que emitir, senão se eu for pego sem esse documento, consequentemente meu gado vai ser preso. Alguma dúvida a mais? Alguma. Isso mesmo, professor. E a GTA eu acho assim um dos documentos muito importante negócio de carga viva, porque ali na GTA ela tem todas as informações daquele lote. Se o lote tomou todas as vacinas, se o lote não tem nenhuma doença contagiosa, porque aqui, graças a Deus, aqui por essa região aqui do Goiás, aqui não tem mais aquela febre aftosa, né? Que se caso transportar um animal e ele tiver com aquela febre, por onde ele passa, toda aquela área onde tem criação tem que ser sacrificada, né? É verdade. E geralmente, hoje a acessibilidade ela é muito grande, né? Por exemplo, meu pai é produtor rural, mexe com agropecuária. Então, eu não preciso, por exemplo, sair da fazenda ou sair da minha casa e ir lá na Agenfa, que é o local onde que faz a fiscalização, pegar uma nota, uma GTA. Eu consigo fazer aqui de casa mesmo, eu consigo criar a GTA, eu pago essa GTA daqui de casa mesmo, eu consigo emitir a nota fiscal, tudo dentro da minha casa, então eu não preciso. Então, assim, a facilidade que a gente tem para fazer a coisa certa é muito grande, mas tem muita gente que ainda insiste em querer fazer errado, e aí as consequências vêm. E a questão das vacinas, nós temos algumas vacinas, como da brucelose, que são bezerras de até de 6 meses a, se eu não me engano, a 8 meses. Essas bezerras, elas precisam ser vacinadas nesse período. Se eu tenho bezerra nesse período e não vacinei, eu não consigo emitir a GTA. Aí eu preciso vacinar essas bezerras para depois conseguir fazer a emissão de GTA. Se elas têm 2 meses e eu vendo elas para um outro produtor, o produtor pega e leva essas bezerras embora. Quando chega a época de vacinar de brucelose, ele precisa vacinar, porque se ele não vacinar, ele vai ser bloqueado. Então, quando ele for emitir uma GTA, ele não vai conseguir emitir GTA, porque tem que vacinar. Aí ele é obrigado a vacinar de qualquer forma. Então, assim, são meios, né, para tirar um pouco dessa pilantragem que existe por aí. E inibir, né, os roubadores de animais, aí, os ladrões de animais. Alguma dúvida, pessoal? Aí
Ou tá tudo tranquilo? Se está tranquilo, então nós podemos encerrar nossa aula de hoje. O aluno que ainda não fez a atividade, né, dá uma entradinha lá na nossa salinha do Classroom. Eu vou colocar o link lá novamente, né, às vezes algum aluno ainda não conseguiu entrar. Entra lá e faz a atividade, né? A atividade está em forma de formulário. Geralmente eu gosto de colocar em formulário que eu consigo ter mais controle. Então você entra no formulário, faz a atividade, depois você envia o formulário. Tanto ele fica registrado para mim quanto para você, né? Você recebe uma cópia dessas atividades no e-mail. E isso é muito bom, né? Porque você tem a atividade e eu tenho mais controle das atividades de vocês. Fica mais fácil para mim fazer a correção, para eu poder verificar, para eu poder analisar. Porque eu entro lá no formulário, eu tenho todas as atividades de todos que fizeram. Então fica mais fácil para eu ter controle. Bom, pessoal, então é isso. Desejo a vocês aí um excelente dia, um forte abraço e até a próxima aula. Falou, pessoal. Até a próxima aula, professor. Obrigado.